Queridos, vamos ficar em pé para a leitura do texto bíblico que servirá de base para a mensagem dessa tarde, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, e diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler todos juntos. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Vamos continuar louvando, enquanto o reverendo Marcílio se dirige para o púlpito, e que as nossas orações sejam dirigidas a Ele, para que o Espírito Santo traga a sua palavra nessa tarde e a sua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Sobre todo poder e reis, soberano, Senhor da criação, sobre todo conhecimento meu, Criador de todo existir. Sobre os reinos, teu trono está. Sobre tudo eu possa imaginar, mas que ouro, riquezas dessa terra, não há como expressar o que seu sofrer, pensou em mim por amor, crucificado, por mim veio morrer, meu pecado o fez padecer, sepultado, a morte lhe venceu, em seu sofrer, pensou em mim por amor. Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Uma breve oração. Pai, aqui nós estamos nesse lugar santo, viemos para um encontro contigo, e a nossa oração é a mesma oração do teu filho, do teu servo, do teu profeta Samuel. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. O versículo que nós escolhemos para ser a base da nossa meditação nesta tarde está no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas. E ele diz para os irmãos daquela igreja da Galácia que está crucificado com Cristo, de tal modo que ele não vive, mas é Cristo
que vive nele. Este versículo nós poderíamos muito bem tomar como uma síntese maravilhosa, uma síntese perfeita do conteúdo desta carta que Paulo escreve aos Gálatas. Essa igreja, a igreja da Galácia, ela nasceu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela nasceu como tudo que tem de acontecer na obra do Senhor, na obra de Deus, de um jeito miraculoso, de um jeito extraordinário. Paulo estava se dirigindo para outra região e, estando na Galácia, diz lá ele, na verdade quem diz é o Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos. Diz Lucas, lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, que Paulo foi impedido de seguir viagem, e permanecendo ali, nasce uma igreja vigorosa, uma igreja espiritual, uma igreja forte, uma igreja fundamentada no Evangelho da graça, o Evangelho que nos diz que somos pecadores por natureza, determinação de nossa natureza e decisão, e por conta disso nós reconhecemos esse pecado e descobrimos que em Jesus há jeito para ele, há jeito para a nossa natureza. Essa natureza em Cristo é transformada, o Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, e a partir daí também opera renovação diária, faz com que nós entremos no processo que chamamos de santificação, e o desejo de Deus para nós é que nós vivamos o amor que o Espírito Santo produz em alguém que volta a ser a imagem de Deus, porque o Espírito Santo está habitando no coração dele. Este foi o evangelho que Paulo pregou aos Gálatas. Porém, passados 14 anos, Paulo constata que o evangelho da graça que ele pregou aos Gálatas havia sido corrompido por conta de uma mensagem levada àquela igreja por falsos cristãos, no dizer de Paulo, falsos cristãos, pessoas dentre os judeus, Paulo chama de mestres judaizantes, que então ingressam na igreja para tirar o povo, fazer com que o povo caia da graça, decaia da graça. De que modo? Pregando a mensagem de que a salvação, a eternidade, é uma conquista pela observação da lei. Você só será salvo se observar a lei judaica. Foi isso o que os mestres judaizantes implantaram lá na igreja dos Gálatas, que começou vigorosa, que começou sob o poder do Espírito Santo. E Paulo então escreve esta carta para tentar corrigir esta distorção, para fazer com que os Gálatas voltem ao Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos diz que a salvação, a eternidade, e a eternidade que começa aqui, ela foi uma conquista do Senhor na cruz do Calvário. Foi lá na cruz que Ele assumiu os nossos pecados. E se diante de Deus, aos olhos de Deus, nós não temos mais pecados, não os temos porque Jesus os levou consigo na cruz do Calvário. Não sou eu, não é a minha bondade, porque naturalmente não há bondade em mim, mas foi o Senhor que fez isso, e fazendo isso nos concedeu o Espírito Santo, que produz em nós, como eu disse, a santificação. É interessante, eu não tinha prestado atenção nisso até bem pouco tempo.
Paulo escreveu diversas cartas. Paulo escreveu na ordem como está posta na Bíblia: carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, 2, Tito, Timóteo, Filemon. Em todas as cartas, Paulo usa um sinal pessoal de que é ele quem escreve. E um dos sinais que ele usa é o sinal de saudar o destinatário ou os destinatários das cartas com graça e paz. Mas quando ele escreve aos Gálatas, é a única carta onde ele não faz uma saudação com a graça de Cristo, porque aquele povo, infelizmente, tinha decaído da graça. E aí a gente já tem uma importante advertência, a advertência de que nós precisamos cuidar para que não nos desviemos do Evangelho do Senhor, do Evangelho que está claramente exposto nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de que nós somos pecadores, repito, de que não há em nós bondade, que não operada pela transformação que o Espírito Santo produz a partir do momento em que nós, tendo ouvido o Senhor Jesus bater a nossa porta, nós passamos a abertura do coração para que Ele entre. É Ele quem, entrando nas nossas vidas, nos faz novas criaturas, como o próprio apóstolo Paulo escreveu na 2ª carta aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Ele, o Senhor, que faz isso em nós. E se somos o que somos, pela misericórdia de Deus é que somos, o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Somos fortes porque somos fracos, porque é Ele quem está operando a fortaleza em nós. Se somos santos aos olhos de Deus, nação santa, povo eleito, raça escolhida de Deus, se somos assim, somos porque Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Não há em nós originariamente nada que justifique que nós então, por nós, nos gloriemos. Toda a glória é do Senhor Jesus e nele para todo sempre, amém. Se sou santo, se sou salvo, se estou melhor hoje do que ontem, se estou caminhando para o céu, se estou caminhando para ser uma pessoa melhor porque amo mais, porque esse é o principal sinal. Isso é assim porque o Espírito Santo está em mim, porque Deus fez isso em mim. Este é o evangelho para o qual Paulo chama os Gálatas. Agora, os mestres judaizantes chegaram para os Gálatas com a mensagem da observância da lei, sobretudo pela necessidade da circuncisão, e para isso eles tiveram de desconstruir a imagem, a autoridade do apóstolo Paulo. Eles tinham plena consciência de que aquela igreja fora implantada por um homem santo, por um homem de Deus, por um servo fiel, por alguém designado pelo próprio Deus para exercer autoridade sobre a igreja. E eles precisavam desconstruir esta imagem. Eles precisavam deslegitimar a autoridade de Paulo. E aí eles dizem: este aí, o Paulo que foi Saulo, este aí não é apóstolo não. Apóstolo foram 12, aqueles que foram originariamente escolhidos lá no começo do ministério de Jesus. Entre eles estava o Judas Iscariotes, e quando Judas Iscariotes tomou o seu próprio caminho, o caminho do suicídio, a igreja se reuniu, está lá no começo do livro de Atos, escolheu um outro, entendendo que aquela era a vontade de Deus, e esse outro foi o Matias. Então esse Paulo, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Era preciso, para que esta mensagem que deturpava o ensino apostólico penetrasse verdadeiramente na igreja, que a autoridade da igreja fosse deslegitimada. A gente precisa também ter cuidado com isso. A autoridade de Deus precisa ser
reconhecida, que Ele coloca sobre nós, precisa ser reconhecida por todos nós. Precisamos ter o cuidado para não acusarmos injustamente, dirigirmos ofensas, vilipêndios, maledicências contra os homens de Deus, contra as autoridades espirituais que Deus coloca sobre nós. E aí Paulo escreve esta carta com esses dois propósitos. Primeiro, Gálatas, voltem, vocês estão fora da graça, cumprindo a lei ninguém tem justiça, ninguém vai para o céu. Nós já tentamos isso no passado, ninguém conseguiu, porque se você tropeça no item da lei, você tropeça em toda a lei. Se você descumpre qualquer item, você descumpriu a lei toda. Não há salvação, não há eternidade por esforço próprio. Foi Jesus, é Ele, foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por nós, é Ele quem nos dá gratuitamente. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ele diz noutra carta. É graça, dom gratuito de Deus para todos nós. E ele agora escreve para dizer: olha, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. E eu estive com os apóstolos lá em Jerusalém. Nesse capítulo 2 vezes ele diz isso. E eu estive com eles, estive com todos, estive com os principais. E Paulo chega a ser vigoroso, chega a exercer plena autoridade, dizendo: estive com eles e eles nada me acrescentaram. Está nesse capítulo 2. E eles nada me acrescentaram. E pelo contrário, eles reconheceram que eu sou apóstolo. No capítulo 2, Pedro enviado aos judeus e eu enviado aos gentios. Eu sou apóstolo. Agora, fundamentalmente, aí é onde entra toda a beleza deste versículo. Ele diz: a minha autoridade não é uma autoridade humana. A minha autoridade é uma autoridade espiritual. É uma autoridade espiritual porque eu estou crucificado com Cristo. E não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então eu tenho autoridade, não porque homens reconhecem, mas eu tenho autoridade pelo jeito que eu vivo. Eu tenho autoridade porque a minha velha vida foi crucificada com Cristo. E eu agora não vivo, mas é Ele que vive através de todos os atos, através de todas as palavras. Qual a importância que uma afirmação dessa teria para nós nos dias atuais? O título desta mensagem é Crucificados para que Cristo viva em nós, ou de um jeito mais pessoal, como eu preferi, crucificado para que Cristo viva em mim. Queridos, a importância deste verso, desta afirmação, desta defesa que Paulo faz da graça, está em primeiro lugar na preocupação dele em relação a toda a igreja, todas as igrejas, aquela igreja, mas não só aquela, de que nós atentemos para os fundamentos da nossa fé. Nós recebemos que Jesus Cristo, Ele é Deus entre nós. Ele assumiu forma humana e naquela cruz Ele redimiu o homem. E fez isso de um modo único, suficiente, bastante e eterno. Até então, os pecados do povo eram perdoados a partir de sacrifícios que se renovavam periodicamente. Mas agora, o sacrifício perfeito do imaculado, do único imaculado, esse sacrifício é bastante, é suficiente para justificar todo aquele que humildemente recebe este sacrifício para si.
entender que sou pecador e que preciso que Jesus me justifique, é um grande ato de humildade, e necessário e fundamental. Porque é não tentar substituir o sacrifício de Jesus por uma atuação pessoal para a salvação. É por isso que nós não cremos em que você precise fazer boas obras para obter salvação. As boas obras surgem em nossas vidas como uma consequência da conversão, como uma consequência do encontro que nós tivemos com o Senhor. Faz parte do processo de santificação operado em nós pelo Espírito Santo, que sejamos misericordiosos, que sejamos generosos, que repartamos o que a gente possui. Mas isso não é condição absoluta. Agora, em segundo lugar, e eu queria centrar a mensagem neste ponto, Deus deseja que cada um de nós também diga: estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim. E eu só posso dizer que Cristo vive em mim se eu disser que estou crucificado. Estar crucificado com Cristo é a condição fundamental a que cada um de nós possa permitir que o Senhor viva através das nossas vidas. Mas eu sei que você poderia me perguntar então, o que significa estar crucificado com Cristo? E eu queria responder a esta pergunta olhando para o Senhor, o nosso Senhor Jesus, naqueles momentos que foram cruciais, que foram definitivos, ali, a partir daquela quinta-feira da paixão. Em primeiro lugar, eu vejo que quando nós queremos estar crucificados com Cristo, isso significa a gente dizer como Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele foi submetido a muitos desafios entre nós. Inicialmente, lá no seu ministério, nos primeiros dias do seu ministério, ele foi levado ao deserto. E no deserto ele estava em jejum. E no deserto ele foi tentado. E no deserto ele venceu, usando a palavra de Deus. Aquele não foi o momento mais difícil para o Senhor. Depois Jesus venceu as perseguições, as acusações dos religiosos. E Jesus venceu aquelas perseguições, aquelas acusações, perdoando-lhes em razão da natureza deles. E quando a gente olha para aquela quinta-feira e encontra Jesus no Getsêmani, e encontra Jesus pedindo ajuda dos seus companheiros para que orassem com ele, para que vigiassem com ele, a gente vê que o Senhor foi possuído de um temor de morte, de uma angústia, de um medo, de uma dor, que fez com que ele suasse sangue. E é naquele momento difícil, aquele momento crucial, naquele momento decisivo, naquele momento que estava em jogo a nossa eternidade, mas naquele momento em que se avizinhava, que se aproximava, que se apresentava a ele muito claramente o sacrifício que ele tinha de fazer, ele ali contemplava os açoites, contemplava as acusações, contemplava as injustiças que seriam feitas contra ele, contemplava ficar quase despido, contemplava a cruz que ele carregaria, contemplava a coroa de espinhos, ali ele contemplava
a lança que abriria o seu lado, os pregos que furariam a sua mão, contemplava os pregos que furariam os seus pés, contemplava a sede a que ele estaria submetido. Ele ali estava contemplando todas as nossas dores, todos os nossos pecados que fizeram num momento importante a separação entre ele e o nosso Deus. E é naquele momento em que ele contemplava tudo isso que ele ora dizendo: não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas a tua. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Ali Jesus nos ensinou que ninguém pode dizer que está crucificado com ele se não puder orar assim, independentemente das consequências que essa oração possa ter em sua vida. A nossa vontade pessoal é o conforto, é a alegria permanente, é não passar por sofrimento ou perda, é ter bens em abundância, é ser amado e nunca abandonado, é não ser perseguido. A nossa vontade é o bem-estar, a felicidade permanente. Viver e andar conforme a vontade de Deus vai significar muitas vezes o oposto a tudo isso. Vai significar a necessidade de que a gente precise muitas vezes deixar a nossa zona de conforto. Vai significar que a gente abra mão dos nossos próprios interesses. Vai significar que a gente renuncie a práticas ou atitudes que a gente sabe que não agradam a Deus. Vai significar que em algumas ocasiões a gente precise dividir ou mesmo distribuir com os outros aquilo que a gente tem. Vai significar e significa perdoar e amar aqueles que nos perseguem e nos ofendem. Foi isso o que aconteceu com várias pessoas que encontraram Jesus na caminhada. Para Zaqueu, estar crucificado significou devolver, parar de roubar e devolver tudo o que havia roubado. Para aquela mulher adúltera, significou renunciar ao prazer momentâneo, mas destrutivo, que o sexo ilícito tem. Para o jovem rico, significava que ele deveria entregar todos os seus bens aos pobres. E eu queria perguntar a você e a mim mesmo, na nossa história pessoal, o que pode significar que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha? Eu conheci um homem extremamente preparado, culto, que recebeu um convite maravilhoso, um homem de Deus, para ser um executivo de uma grande empresa em Nova York. Um homem cristão. E ele aceitou, depois de orar, aquele emprego que lhe foi apresentado. E ele foi para Nova York, morar num big apartamento que a empresa concedeu, telefone, carro com motorista, escola para os meninos. E quando ele estava instalado lá nesse lugar, ele orou: Senhor, aqui era tudo o que eu queria. Eu sei que esta é a tua vontade para a minha vida, e é a minha também. E eu não vou sair daqui nunca que não seja por tua vontade, porque aqui está muito bom, Senhor, está muito confortável. Eu estou na maior metrópole do mundo, eu tenho tudo o que sempre sonhei em termos de bem, eu sou honrado, eu sou o executivo principal desta grande empresa. Mas ele era um homem cristão,
E ele orava sempre: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E um dia o Senhor disse: chegou a hora de você descer do monte, chegou a hora de você deixar de imaginar a possibilidade de fincar aí uma cabana, como no Monte da Transfiguração, para todo sempre. Agora você vai deixar tudo isso para ser um ministro do Evangelho lá no interior do Brasil. Para a glória do Senhor, ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, a gente pode dizer que está crucificado com Cristo, em segundo lugar, quando a gente pode olhar com compaixão para os que estão perdidos. O nosso Senhor nos ensinou isso. O nosso Senhor chorou por ver a multidão se perdendo, indo para a eternidade sem Ele. O nosso Senhor na cruz, naquele último momento, deu a chance, a possibilidade e conduziu aquele homem terrível ao paraíso. Um dos ladrões que se arrependeu. E aqui e ali o Senhor nos ensina sobre a necessidade de que sejamos sensíveis às pessoas que são no nosso relacionamento e que estão nos nossos relacionamentos e que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Nós não podemos viver esta vida conhecendo Jesus, conhecendo a graça do Senhor, dizendo como o salmista, e eu digo sempre, que essa graça é melhor do que a vida, porque essa graça é a minha comunhão com Ele, essa graça é a certeza que eu tenho no meu coração, de que quando eu fecho os olhos Ele me ouve. Essa graça é o Senhor falando a minha vida de inúmeros jeitos, através de um louvor que se canta, através de uma mensagem que é pregada. Eu não posso viver essa vida assim, com a graça dele operando tudo o que opera em mim, de um modo insensível aos que estão indo para o inferno, e que estão perto de mim, e que eu sei que estão indo para o inferno, porque ainda não decidiram entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A gente precisa aprender com Jesus, que o maior de todos os pecadores, qualquer que seja ele aos nossos olhos, esse tem jeito. E que nós podemos ser, pessoalmente, cada um de nós, a chance principal que ele tenha de conhecer e de entregar a sua vida a Jesus. Nós não podemos perder oportunidades. Eu conheci também um homem muito especial na minha vida, Marco Antônio, o nome dele colado, Marco Antônio. Foi um jovem comigo, felizmente, de tão santo, morreu aos 22 anos. Mas para ele eu tenho certeza que foi a melhor coisa que poderia acontecer. Esse homem de Deus, como não conheci outro tão santo na minha vida, um rapaz de oração, um rapaz que tinha já escolhido viver santamente sobre todos os aspectos de sua vida. Esse homem foi o responsável pelo meu discipulado pessoal no início da minha vida cristã. Me apresentaram a ele como alguém que estaria perto de mim para me ajudar, para me fazer um cristão verdadeiro. E Marco Antônio, ele era um policial militar. Vou contar como ele morreu logo, porque eu já sei que a curiosidade está assim. Então, ele tinha um problema gravíssimo no coração. E nós estávamos orando pela cirurgia dele. O problema dele no coração era tão grave que ele poderia se aposentar por conta do problema. E nós oramos com ele sobre isso. E ele estava angustiado com a possibilidade de não ser bem sucedida a cirurgia, ter algum... Enfim.
Mas antes que ele fosse submetido a essa cirurgia, ele estava saindo no ônibus da Polícia Militar para um evento, e um colega de trabalho, manuseando a metralhadora, fez com que essa metralhadora disparasse e atingiu justamente o coração para matar instantaneamente esse meu irmão Marco Antônio. Mas Marco Antônio, como eu disse, ele tinha o sentido de urgência, ele tinha a preocupação com as almas perdidas. Isso ele procurava me dizer: Marcílio, as multidões estão se perdendo. E ele me dizia e chorava dizendo isso, e eu me lembrava de Jesus, porque Jesus chorava vendo as multidões. Ele dizia: Marcílio, toda vez que eu vou para um jogo de futebol, trabalhar no jogo de futebol, os oficiais me colocam de costas para o campo de futebol e de frente para a plateia, e eu sou escalado justamente naqueles clássicos: Santa Cruz Esporte, Santa Cruz e Náutico, Náutico Esporte, quando os estádios estão abarrotados. Naquela época não tinha televisionamento de clássico, então as pessoas iam mais aos campos de futebol. E ele dizia chorando: Marcílio, desde quando eu chego e olho para aquelas pessoas nas arquibancadas, até quando eu vou embora, eu só consigo orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia das multidões, tenha misericórdia daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, idolatrando um jogador de futebol, estão colocando a esperança, a alegria, estão colocando ter uma semana boa ou uma semana ruim a partir do resultado daquele jogo de futebol. Marco Antônio me inspirou quanto a esta preocupação com as pessoas que estão perdidas. Eu acho que a gente só pode dizer que está crucificado com Cristo quando a gente tiver esse mesmo sentimento de compaixão e de urgência, sobretudo com as pessoas que estão perto de nós. Mas eu vejo também que para que a gente possa dizer que está crucificado com Cristo, a gente precisa olhar para o Senhor mais uma vez naquela cruz e ver Ele preocupado com as pessoas do seu relacionamento, da sua família, que estavam sofrendo com Ele ali no meio da dor, no meio do sofrimento. Jesus parou para olhar com cuidado, com zelo, com amor para a sua mãe Maria e para o seu discípulo amado João. Quando nós estamos num grande sofrimento, queridos, nós temos a possibilidade de nos fechar para o outro, principalmente para aquelas pessoas que convivem conosco. No meio de uma grande dor, de um grande sofrimento, nós corremos o risco seriamente de descuidarmos das pessoas que estão perto de nós. A dor, quando ela não é considerada num contexto espiritual, ela pode produzir, como eu disse, egoísmo. E o Senhor nos ensina que mesmo durante a dor, no meio dela, no meio do sofrimento, a gente deve olhar para as pessoas que estão nas nossas casas, perto de nós, com a consciência de que nós temos responsabilidades de cuidado com aquela pessoa. E por isso nunca deve nos faltar para as pessoas que estão perto de nós. Não há justificativa para que falte. Não é o nosso sofrimento que vai justificar que falte uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, gestos e atitudes que revelem o quanto essas pessoas são importantes para nós. Será que nós temos aproveitado todas as oportunidades que temos para expressar o nosso amor e cuidado para com as pessoas que estão perto de nós? Eu saí daqui uma tarde muito bem acompanhado,
acompanhado por um homem santo, ali para Maceió, para visitar uma pessoa que estava com problemas espirituais de possessão. E nós jejuamos e nós fomos para aquela missão. Marcamos assim, nos encontramos às 8, tomamos um café no posto, às 9 a gente sai, meio-dia a gente chega, a gente ora, faz a visita, liberta em nome de Jesus aquele oprimido. Às 2 horas a gente almoça, às 16 horas a gente volta, e às 19 horas a gente está em casa. Você, ele, com a sua noiva, e eu com a minha esposa e com os meus filhos. Está certo assim? Está certo assim. E lá vamos nós. E não nos encontramos às 8, e não saímos às 9, e não chegamos ao meio-dia. Mas nós visitamos, mas nós oramos, mas nós fizemos o que precisava ser feito por aquele homem possesso. E lá pelas tantas, eu fiz uma ligação para minha mãe, lá de Maceió. Eu sou muito fácil de dizer te amo, tchau, te amo mãe, te amo filha, te amo Josi, te amo Nino, meu filho. Mas naquele dia eu não disse te amo mãe. Fomos para a orla de Maceió, meu amigo não conhecia. Ali naquela orla, eu me lembrei que há 2 anos atrás nós tínhamos estado, eu, Josi, Rebeca, Bárbara, Nino. E parece que aquele foi o único passeio que nós fizemos juntos, porque depois disso meu filho foi morar no outro estado. E ali eu senti muita saudade deles. E ali eu liguei para Josi. E liguei emocionado. Estou aqui em Maceió. Lembrei da gente. Lembrei dos nossos filhos. Eu disse para Josi naquele momento: eu te amo. E nós viemos embora. E viemos falando coisas santas. E viemos falando de Deus. E viemos planejando coisas espirituais para nós. E viemos devagar. E eu vim dirigindo o carro, porque eu tinha muito mais experiência de condução de veículo do que ele. E quando eu menos esperava, o carro saiu da minha mão, atravessou a pista. E numa fração de segundos, eu pensei: eu vou me encontrar com Jesus agora. Esse foi o pensamento que me veio. O carro desgovernado, na minha cabeça ele estava indo para uma ribanceira. Era noite, eu não sabia o que tinha lá, se tinha rio, se era alta, se era baixa. Felizmente, ele foi para uma barreira, onde nós batemos fortemente o carro. Meu amigo se machucou, os airbags estouraram. Mas ali, 2 histórias terrenas poderiam ter terminado. E naquele dia, eu tinha falado pela última vez com a minha mulher, pela última vez com a minha mãe. E no caso da minha mãe, eu não tinha dito: eu te amo, mãe. É isso, queridos. Eu quero convidar agora a vocês todos que fiquem de pé. Quero que você feche os seus olhos. Eu sei que você entendeu que o desejo de Deus para a tua vida é que você viva
sob a graça de Jesus. Que você viva podendo dizer que está crucificado e que Cristo vive em você. Mas eu sei que você entendeu que você só poderá dizer isto se também você puder dizer, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o preço que você tenha a pagar, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei que você entendeu que não há sofrimento pessoal, dificuldade, problema que te impeça de olhar com amor as pessoas que estão perto de você, entendendo muito claramente que a eternidade dela pode depender do teu testemunho, pode depender da tua palavra, pode depender do teu esforço pessoal para que ela tenha um encontro com Jesus. Eu sei que você também entendeu que existem pessoas que te amam muito e as quais você também ama muito, que estão perto de você todos os dias, qualquer que seja a tua situação, a tua circunstância, o teu problema, a tua dificuldade, e que essas pessoas precisam ouvir palavras boas de tua boca, precisam saber por expressão verbal que você ama, mas não só por expressões verbais, não só por verbalização, mas sobretudo por gestos, por demonstrações de carinho, por atitudes de renúncia, por gestos de grandeza, de sacrifício, que você as ama. Vamos cantar esta música. Depois disso eu vou orar por você. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Feche seus olhos. Senhor, é assim. Nós somos atraídos de um jeito maravilhoso, miraculoso pela cruz. Foi nela, Senhor, que nós encontramos em Jesus a redenção, o resgate, o pagamento do preço da nossa distância, do nosso egoísmo, do nosso desamor. Mas, Pai, ali nós somos reconciliados. Jesus nos levou consigo para perto de Ti. E agora nós entramos em Tua presença pelo caminho da graça, o caminho que o Senhor abriu. Chegamos no trono maravilhoso para dizer: Pai, queremos estar também crucificados como Cristo esteve. Queremos dizer, como Cristo disse, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Aquela decisão que eu tenho para tomar, Senhor, não será conforme a minha vontade, mas será conforme a Tua vontade. Senhor, aquele comportamento, aquela minha atitude que eu sei que te incomoda, Senhor, que fere o Senhor, que atenta contra mim mesmo, o pecado, Senhor, para o qual eu não tenho forças de largar, não tenho forças para renunciar. Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a Tua. Dá graça, Senhor, para que eu possa dizer com todo o vigor que eu estou liberto dele, que eu posso viver longe dele, que eu posso ser santo, como é a vontade do Senhor para a minha vida. Pai, eu quero amar o perdido, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Pai, eu quero um compromisso contigo para levar jovens ao encontro de jovens, adolescentes para o realidade, homens e mulheres para o cursilho, casais para o encontro de casais, para o EMA. Mas sobretudo, Pai, eu quero testemunhar para as pessoas, com a minha vida, que Cristo vive em mim, que eles possam ver, Senhor, não apenas nas minhas palavras, mas no amor com que eu os amo, com que eu amo todas as pessoas.
que Cristo vive em mim. Pai, dá que eu continue, que eu possa estar sempre, Pai, atento às pessoas que estão no meu relacionamento, na minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, os meus irmãos. Pai, não há justificativa para que eu não cuide deles, para que eu não interceda junto a Ti por eles, para que eu não me sacrifique por eles, para que eu não diga palavras boas para eles, palavras de amor, palavras de ânimo, palavras que os coloquem e façam pessoas melhores, profecias, Senhor, de bênçãos para a vida deles. Dá que eu seja crucificado, Senhor, para que eu viva assim, como o Senhor viveu. Em nome de Jesus, dele